Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício. Dando continuidade à sequência de alguns vídeos, hoje nós queremos falar um pouquinho, discorrer um pouquinho, um bate-papo bastante informal a respeito do transtorno de personalidade psicopática, né? Ou antissocial, ou dissocial, ou amoral, que é muito utilizado com diversos temas, diversos conceitos, ou diversos terminologias. Base desse conceito de alguns especialistas, né? Em especial um psicólogo canadense, Robert Harry, que é um especialista em psicopatia. Ele escreveu um livro chamado Sim Consciência e ele fala sobre estes indivíduos. Basicamente podemos dizer que são indivíduos frios, inteligentes, não há censura, ou seja, não há punição, não há melhora, não há terapia, não há medicação, né? E não são doentes, como muito se diz, como o senso comum atribui de loucos, muitas vezes termos adjetivos, né, que os qualificam como maníacos, e simplesmente como um sinônimo de loucura, né? Não são doentes, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem de quanto eles podem estar prejudicando uma pessoa, né? Eles estão sim acima do bem e do mal. Essa é a concepção que eles entendem de si e que eles devem tirar vantagem, né? Eles estão no mundo como um predador, como se fosse realmente um predador que obtém a sua vítima para o seu bel prazer, né? E um prazer mais do que um simples prazer, um prazer sádico. Quando a gente fala de psicopata, a gente logo pensa serial killer. Felizmente, na população mundial existe 4% psicopatas, 3% homens e 1% mulher. Realmente há uma predominância do sexo, do gênero masculino. E a grande maioria deles não são psicopatas altamente agressivos ou assassinos, como esses casos assassinos em série. No Brasil, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo a exposição pela mídia de um psicopata em série, que ficou denominado como maníaco do parque, né? Ele tinha uma alta performance de manipulação, de sedução, né? De mentira, né? A gente pode dizer no termo popular, eles são bons de conversa. E o que é comum a todos, uma característica comum a todos os psicopatas, é a mentira. Vemos os psicopatas em todos os setores, tanto no trabalho, quanto em nossa família, quanto na sociedade em geral, na política, na mídia, em vários lugares. A gente pode observar o psicopata como qualquer outro tipo de ser humano, de indivíduo que está inserido numa sociedade, em qualquer setor. Então nós observamos que esse psicopata mais grave, né, podemos até dizer num grau, se é que assim a gente pode afirmar, mais elevado, num grau de psicopatia elevado, como um psicopata agressivo, um psicopata que comete assassinatos em série, ou psicopatas que estupram e que roubam, enfim, são psicopatas que fazem parte desse nosso mundo, sim, e que a gente tem que ficar muito atento, né? Muitas vezes eles se camuflam porque eles estão acima de qualquer suspeita, porque ele é um manipulador, ele tem uma parte cognitiva realmente muito inteirada, muito intacta, né? O defeito dele, podemos assim dizer, está na emoção.
São pessoas frias, pessoas extremamente calculistas, sabem o que fazem, sabem diferenciar o certo e o errado. Portanto, onde encontramos esse psicopata? Felizmente, a minoria é assassina, é serial killer. A gente encontra, em especial, esses maníacos, o próprio, na maioria das vezes, o próprio pedófilo. E nós podemos encontrá-los também, não apenas nessas graves circunstâncias, nesses comportamentos graves, mas a gente vê, muitas vezes, o charlatão, muitas vezes a pessoa que comete um crime de estelionato, de falsidade ideológica, se passa por uma pessoa de uma outra identidade, pequenos furtos, pequenos roubos, vemos na grande maioria da população carcerária, vemos em todos os lugares, né, em níveis diversos. A minoria é assassina, a grande minoria não é agressiva, ela é muito sutil. Aí na nossa sociedade a gente encontra muito. Frisando, é importante destacar, né? Psicopatia não é uma doença. Ele não ouve vozes, ele não vê vultos para praticar um crime. Ele tem consciência, ou melhor, ele tem noção do certo e do errado, que aquilo é contra a lei. Então, a gente podia falar que ele tem noção de tudo que ele faz. Ele tem uma noção de tudo que faz. Não tem punição que vai segurá-lo. À medida que ele vai recebendo as punições, seja por prisões, e à medida que passa o tempo, após, em especial, após os 40 anos, ele vai diminuindo essa incidência desses atos, podemos dizer, criminosos. Maurício, você estava comentando dos psicopatas, mas tem como identificar um? Olha, eles não vão falar quem são. Até mesmo pela característica da mentira, da manipulação. É o lobo vestido de cordeiro. Eles não vão se mostrar. Então eles são aquelas pessoas acima de toda suspeita. Falantes. Realmente bons de conversas. Bons de conversa. É aquele indivíduo que tem um ar de sabedoria, de inteligência, de uma fala muito bem articulada. Eles são realmente inteligentes. Porém, extremamente perigosos. Então, como identificar? São alguns aspectos, né? Aquela pessoa que se faz muito boazinha. Aquele companheiro com aquela mulher que está ali carente. Podemos observá-lo também como um meio, um instrumento eficaz de sua atuação dentro da internet. Né? Nos meios de comunicação, na internet, se fazendo aquele companheiro, naquele momento fragilizado que a mulher se encontra, e ele consegue, diante dessa inteligência e diante de uma leitura que ele faz da pessoa de uma forma rápida, ele consegue entender e pegar o ponto fraco dessa pessoa. E pegando e entendendo o ponto fraco, ele vai, com essa capacidade que ele tem de inteligência e percepção do outro, ele capta aquilo que ela necessita. Ele se aproveita disso para... Ele se aproveita disso para usar da manipulação, exercício do poder sobre uma pessoa e o prazer, podemos dizer, por que não sádico. Um prazer sádico. A gente tem que ficar atento, obviamente ele pode estar do nosso lado. Nós convivemos com os psicopatas. Né? Um especialista fez uma pergunta para o próprio Robert, esse psicólogo canadense. Ele disse, como identificar? Ele disse, eu não vou sair aplicando escalas e que ninguém vai aceitar. Por exemplo, na própria terapia, ele não vai buscar ajuda. Se ele buscar ajuda na terapia, é para buscar meios de compreender mais o comportamento humano para que ele se modernize, ou se qualifique, ou se instrumentalize mais e mais no ato de manipulação, da mentira, de usar essas pessoas como meros objetos do seu prazer. Maurício, você falou que não é uma doença, então, essa psicopatia. Mas em caso de... Pode haver em casos de crianças, como isso funciona? Se também tiver, como lidar? Ótima pergunta. A criança, ela não pode ser diagnosticada antes dos 18 anos, a criança e a adolescência, como um transtorno de personalidade, no caso psicopática. Mas ela entra no transtorno de conduta. Então aquela criança que
ela vai agir num ambiente muito comum e na maior parte do tempo, que é na escola, muitas vezes, né? Aquela criança que é bagunceira, que quebra as coisas, que transgride regras, que dá risada quando um coleguinha cai e se machuca. É a criança que desrespeita as normas e as regras dentro da escola, desrespeita os alunos, desrespeita os professores, aquelas figuras de autoridade. Aquela criança dentro de casa que judia, que maltrata de animais, que tira sal. Aquela criança, inclusive, e adolescente, que faz o bullying, que pratica o bullying. Isso muito pode ser certamente. Certos indícios que a pessoa... Fortes indícios, futuros psicopatas. Então é aí que vem a intervenção. Tem como fazer Tem algo. como identificar logo cedo. Né? Infelizmente no Brasil a gente está carente disso. Mas tem que ter uma identificação desses indivíduos, dos transtornos de conduta, muitos da maioria na FEBEM e outros por aí, né? Que a gente tem que identificar e tem que observar. Sinais. Essas crianças diferentes, né? Sintomas, melhor, sinais de comportamentos diferenciados. A gente tem que ficar atento. O que Porque fazer? certamente vão dar problema. O que fazer é a punição. Nós não podemos deixar passar. Só com punição. Tem que ter a punição, tem que ter o controle, tem que ter a regra. O pai, a mãe ou o cuidador tem que ser regrado. Não pode passar em branco essa punição. Que ele vai cada vez mais ele vai se alimentando dessa não aprendendo punição, que não pode. aprendendo que não pode, né? Obviamente, como a gente cura um psicopata, não há cura. Ele vai se cansando dessa vida de, podemos até dizer, né, de cerceamento da sua liberdade, muitas vezes na punição do encarceramento, de punições que ele vai recebendo, e com o tempo, após os 40 anos de idade, isso cientificamente comprovado, ele vai diminuindo essa incidência. Por isso que é após os 40 anos que ele acaba se cansando mesmo. Ele vai se cansando dessa vida e começa a ter uma vida mais ou menos semelhante como um cidadão adequado às normas, à boa convivência social. Isso. Até então, ele é uma pessoa extremamente sedutora. Isso é importante a gente destacar. Ele acaba estando acima de qualquer suspeita. É porque como ele não tem um lado emotivo, ele seria mais ou menos isso. Ele não tem muito um lado emotivo, então ele é muito autoconfiante, ele acha que ele... Perfeito. Nessa autoconfiança, a gente pode dizer, então ele tem menos ansiedade e menos medo? Exatamente. Por isso que ele sabe do que ele vai praticar, ele sabe que é um ato criminoso, mas ele vai praticar. A punição, ou a possibilidade da punição, não o cerceia. Então ele tem menos ansiedade e menos medo. É algo característico? Sim. A ansiedade é mais controlada, ele tem um controle maior sobre si, porque o que predomina nele é a razão. Eu acho que é oportuno também um ser que não tem ansiedade, tem ansiedade. Né? Todos nós temos ansiedade porque ela é necessária para a nossa sobrevivência. Mais especificamente sobre a ansiedade, podemos falar num próximo momento. Hoje falamos sobre a psicopatia. Eu acho que é importante a gente falar e discorrer sobre esse tema. Então, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço. É muito importante essa participação de vocês. Vai aparecer na legenda o contato para dizer, para sugerir, para criticar, obviamente, né? Todas as nossos bate-papos aqui estão alicerçados, estão embasados com comprovação e referência bibliográfica e científica. Tá? Não é um mero pensamento meu, são pensamentos de estudiosos que a gente está aqui para contribuir, para bater um papo e para não dizer que ninguém é dono da verdade, nem vai ter, não vai existir, muito menos eu serei, mas a gente vai contribuir para esses temas que são extremamente de bastante relevância. Obrigado, até a próxima.